Ninguém esperava ver um jogo do Super Mario em Toy Story 5, nem o personagem de Frozen aparecendo em Moana. Mas pode acreditar, eles estão lá, escondidos à vista de todos. Em uma cena de Toy Story 5, vários jogos aparecem na tela da Lily Pad. No geral, parece que todos foram inventados para o filme, mas calma aí. Se a gente prestar bastante atenção, pode ver que um desses jogos é sobre tartarugas coloridas. E qual franquia de jogos é conhecida por ter muitas tartarugas? Isso mesmo, Super Mario. Talvez você esteja se perguntando por que o próprio encanador não está na tela do jogo, mas temos que lembrar que a Pixar gosta de ser bem discreta em seus easter eggs, então ela provavelmente não quis deixar essa referência muito óbvia. É quase como se esse game fosse um spin-off focado nos Koopas, os principais inimigos do Mario. Agora, a aparição surpresa que acontece em Moana é de outro nível, porque um personagem de Frozen aparece em carne e osso nesse filme. Quando o semideus Maui recupera seu anzol mágico e começa a se transformar em vários animais diferentes, ele se transforma em um cervo. Não em qualquer um, mas sim no Sven, o cervo do Kristoff que vive roubando a cena em Frozen. Será que isso quer dizer que Maui pode se transformar em qualquer animal da Disney? A gente não sabe dizer, mas com certeza pode falar de todos os jogos e filmes que aparecem em cartoons e que você nunca notou. O momento chegou! Bora curtir juntos mais um Team Vídeos! Sonic nasceu no mundo dos jogos e ganhou vários filmes incríveis, mas foi em Detona Ralph, da Disney, que ele apareceu oficialmente em um longa-metragem pela primeira vez, muito antes de o Ouriço ganhar seu filme solo. Esse filme se passa no mundo dos jogos, então faz todo o sentido que Sonic tenha aparecido aqui. Nesse ponto, dá pra perceber que a Disney e a Pixar adoram fazer referências a Mario e Sonic, o que é engraçado, já que esses dois são rivais no mundo dos games. Quem também deu as caras em Detona Ralph foi justamente o arqui-inimigo do ouriço mais rápido do mundo, o Dr. Eggman. Ele aparece no meio de tantos outros chefões de jogos durante a reunião do grupo de apoio de supervilões. Lembrando que esse longa foi lançado muitos anos antes de Jim Carrey brilhar interpretando Eggman nos filmes solo do Sonic. Ainda vamos falar de outros personagens de videogames que aparecem em Detona Ralph, mas antes disso... A aparição surpresa do Sven em Moana foi curta e engraçada, mas o que dizer da aparição do Olaf nesse filme? Ela é bem mais macabra, porque tudo indica que o Olaf morreu. Quando Moana abre o compartimento de comida do seu barco, vemos vários alimentos diferentes, e até aí tudo bem. Mas quando pausamos a cena e olhamos para essas comidas por mais alguns segundos, tudo fica mais sinistro, porque há uma cenoura e alguns gravetos no meio delas. Se fosse apenas uma cenoura, estaria tudo certo, mas os gravetos têm exatamente o mesmo formato dos bracinhos do Olaf, ou seja, essas coisas são os restos mortais dele. Um boneco de neve ir para uma ilha ensolarada definitivamente não foi uma boa ideia. Outra aparição bem macabra acontece com Sid, o valentão de Toy Story, que simplesmente dá as caras como um fantasma em Viva a Vida é uma Festa, Coco. E nem é brincadeira nossa. Durante o torneio de música realizado entre os espíritos, aparece um esqueleto de camisa preta com uma caveira bem no meio dela. E adivinha quem é conhecido por usar uma camisa preta com uma caveira? O Sid. Sua última aparição enquanto vivo havia sido em Toy Story 3, quando ele trabalhava como lixeiro. Parece que Sid simplesmente faleceu de um filme para o outro sem nenhuma explicação. Será que ele sofreu um acidente de carro enquanto trabalhava? Ou foi algo pior? Ou esse fantasma é só outro cara que gosta da mesma camisa que Sid? É até possível, mas as coisas raramente são coincidências nos filmes da Pixar. Outro exemplo de algo suspeito demais para ser coincidência está na lista de jogos que aparece na Lily Pad. Além daquele jogo muito parecido com Super Mario, também há um quase idêntico ao Candy Crush. Não acredita? Então vamos dar uma olhada juntos na tela desse jogo fictício e compará-la com a de Candy Crush. Ambos os games mostram coisas brilhantes reunidas dentro de um quadrado. A única coisa que muda é que, enquanto esses objetos brilhantes são doces em Candy Crush, eles são cristais na versão da Lily Pad, tanto que o game se chama Crystal. A Pixar não deixou idêntico, mas podemos concordar que é uma referência bem proposital. Mas nos diz uma coisa, você prefere filmes ou videogames?
Comente aqui embaixo, #filmes ou #videogames pra gente saber. Que tal falarmos um pouco da Jessie, de Toy Story? Ela teve muito mais destaque no novo filme, mas também pode ser vista em Monstros S.A., outra animação incrível da Pixar. Se a gente der uma olhada no quarto da Boo, só precisa pausar e olhar bem de perto para notar que uma das bonecas da garotinha é a Jessie. E se você tiver percebido isso sem nem pausar o filme, meus mais sinceros parabéns. A Jessie realmente é uma boneca, e há outras como ela espalhadas pelo mundo, então faz todo sentido encontrar uma Jessie no quarto da Boo. Mas nós podemos ir além, afinal, a própria Boo também parece existir no universo dos brinquedos. Em Toy Story 4, uma garotinha com o mesmo corte de cabelo e as mesmas roupas que Boo é vista em 2 momentos. Em um deles, ela está em um parque de diversões. No outro, a garotinha se encontra na escola em que Bonnie estuda. Ou seja, sim, Bonnie e Boo estudam juntas. Isso praticamente confirma que Toy Story e Monstros S.A. acontecem no mesmo universo. Claro que pode ser apenas uma referência, mas é coincidência demais as duas franquias fazerem referências uma a outra desse jeito. Por sinal, a Boo adora colecionar brinquedos dos personagens da Pixar, porque ela também tem um bichinho de pelúcia do Nemo, o peixinho de Procurando Nemo. Será que deveríamos contar ao Marlin, o pai do Nemo, que seu filho perdido estava no quarto da Boo esse tempo todo? Aliás, Monstros S.A. foi lançado 2 anos antes de Procurando Nemo, porque a Pixar adora fazer referências a filmes que ainda estão sendo produzidos para nos dar um gostinho do que está por vir. Acredita-se a gente te contar que até mesmo em Bluey já apareceu um personagem de uma franquia completamente diferente? E dessa vez estamos falando do Sans, o esqueleto do jogo Undertale. Bem inesperado, né? Ele aparece no episódio A Prima Vem Dormir com a Gente, Sleepover, na forma de um ursinho de pelúcia idêntico ao Sans de verdade. Podemos assumir que Bluey e Bingo são fãs de Undertale? Talvez elas tenham visto no YouTube o vídeo de alguém jogando. Já que voltamos a falar de jogos, você sabe como foi a vez em que Mario apareceu em O Incrível Mundo de Gumball? Isso aconteceu no episódio O Tio, em que Gumball descobriu que seu amigo Oito tem um tio chamado Mario. Gumball acreditou que se tratava do próprio Super Mario, visto que o próprio Oito tem temática de videogame. Então ele ficou bem decepcionado quando descobriu que o tal tio Mario era uma versão feia e sem graça do famoso encanador bigodudo. Pode não ter sido exatamente do jeito que a gente imaginou, mas a referência está feita. Falando no encanador, o próprio Bowser também teve a oportunidade de aparecer em uma animação que não faz parte da franquia Super Mario. E sim, essa aparição especial aconteceu em Detona Ralph. Assim como Eggman, o Rei dos Koopas estava presente na reunião do grupo de apoio aos supervilões, e isso é hilário. Bem que a versão do Bowser dos filmes de Super Mario feitos pela Illumination também deveria participar de um grupo desses. Não fique pensando que Boo e Bonnie são as únicas 2 garotas de franquias completamente diferentes da Pixar que estudam juntas, pois parece que a Riley, de Divertidamente, estuda na mesma escola que a May, de Red Crescer é uma Fera. Em Red, isso pode ser percebido na cena em que May sai correndo pela escola e derruba uma garota. Ok, chegou a hora de pausar e dar uma boa olhada nessa menina que foi derrubada. Olha só, ela realmente é idêntica a Riley de Divertidamente. Pensando assim, seria incrível ver um filme sobre May e Riley interagindo e se tornando amigas. Sabe que seria incrível você se inscrever agora mesmo e receber todos os nossos vídeos direto no YouTube. É engraçado pensar nisso, mas um dos personagens que mais apareceu em filmes da Pixar não é uma pessoa, e sim a caminhonete da Pizza Planet, que é vista em quase todas as animações da Pixar. E, antes que você diga que um carro não pode ser uma pessoa, vale lembrar que essa caminhonete chegou a aparecer no filme Carros, em que todos os veículos têm vida própria, incluindo ela. Nesse universo, a caminhonete da Pizza Planet se chama Todd. Esse veículo também aparece de forma bem discreta em Os Incríveis 2, na cena em que a Mulher Elástica luta contra o hipnotizador. A cena é daquelas que não nos deixam prestar atenção nos detalhes por serem muito empolgantes. Mas agora dá pra ver que o carro da Pizza Planet está bem no cantinho desse beco. Você percebeu isso agora que está com a gente? Ou conseguiu notar esse detalhe enquanto assistia ao filme? É claro que os personagens de Os Incríveis também
também dão as caras em outras animações, como o Senhor Incrível, que é visto lá em Procurando Nemo. No consultório do dentista que aparece nesse filme, há um garoto lendo uma revistinha. Já sabe onde queremos chegar? Quem está na capa dessa revista é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Incrível. Faz todo sentido encontrar o super-herói mais poderoso da Pixar em uma revista em quadrinhos. Nós tínhamos falado de vários personagens de jogos que apareceram em Detona Ralph, mas por incrível que pareça, aqueles não foram os únicos. Ryu, o lutador mais famoso de Street Fighter, também aparece, e em situações diferentes. Primeiramente, Ryu é visto dentro do seu próprio jogo, mas também vemos sua versão real junto com Ken, que é seu melhor amigo desde sempre. Até mesmo Pac-Man marcou presença nesse filme, e muitos nem se lembram disso. Na festa de 30 anos de Concerta Félix Jr., Pac-Man faz aquilo que nasceu para fazer: comer. Mas em vez de fantasmas, ele está devorando coquetéis de camarão. No primeiro Meu Malvado Favorito, também existe uma referência ao mundo dos jogos, só que ela é bem diferente das que mencionamos até então. Vector, o inimigo de Gru, aparece jogando em um Nintendo Wii, que não é muito popular hoje em dia, mas era bastante famoso em 2010, época em que esse longa foi lançado. É meio engraçado colocar justamente o vilão do filme para jogar nesse videogame, porque não parece uma propaganda muito boa. Se bem que o próprio Gru é um vilão, então a Illumination não tinha muitas opções. A gente preparou 2 vídeos que você vai adorar. Escolhe um e continua se divertindo aqui com o Team Vídeos.